Olá pessoal, aqui é o Diego Denil e hoje eu vou mostrar como trabalhar no Rhinoceros com a possibilidade de editar as filhas que já foram feitas no objeto. Então confere aí essa nova ferramenta do Rhinoceros 6. Bom, então começando com esse vídeo, nós vamos acessar aqui algumas funções. Esse vídeo vai ser bastante simples. Eu vou mostrar algumas das variações do novo fillet que vem com o Rhinoceros 6 e mostrar um pouco do que dá para fazer depois que você aplica um fillet. Bom, para começar, eu tenho duas coisas que eu posso fazer aqui. Então aqui no Rhino 6, eu aplicando um fillet edge no caso, e eu já vou ter uma opção nova aqui que é o Face Edges. Então o que isso vai fazer? Ele vai pegar os fillets a partir das faces que eu selecionar. Então, por exemplo, eu selecionei aqui essa face, dou Enter, tem as minhas opções normais que eu tinha anteriormente no Rhino 5. Preview eu vou deixar ligado e vou dar um Enter novamente. E aí ele vai aplicar o fillet. Nesse caso, o fillet está muito grande, então eu vou dar um Set All. Ele mudou o atalho ali, só para lembrar. Vou colocar 1, minha cena está em milímetros, e ele alterou esse fillet para mim. Se eu quiser vir aqui, ó, eu posso alterar alguns dos lados, e como ele está com o preview ligado, então ele já me dá o feedback aqui na hora de como que vai ficar esse fillet. Algumas circunstâncias de cantos o fillet está um pouco melhor, mas em algumas outras situações ele vai funcionar de forma parecida com o Rhino 5. Querendo dizer que nem sempre o fillet vai tender a funcionar corretamente. Então aqui está executado dessa forma esse meu fillet. Uma coisa nova que é interessante é realmente o fillet por faces, né? Então eu posso pegar, por exemplo, dessa área aqui, ó, em que eu teria que selecionar muita coisa, clico nessa face, vou dar um Enter, posso colocar nova Edge aqui, deixo ligado o Preview, e vou dar um Enter novamente, e eu já tenho aqui a minha prévia desse fillet. Aqui que eu falei anteriormente, ó, antigamente o atalho era S, então você já conseguiu alterar todos os fillets para a próxima medida. Então agora mudou o atalho para o T, que está sublinhado ali, então eu posso mudar aqui o valor, e ele vai alterar o meu fillet. Você pode conferir se ele vai dar algum tipo de intersecção, e eu aceito as transformações. Então essa é a primeira vantagem de utilizar esse novo fillet que foi inserido dentro do Rhinoceros 6. A segunda coisa que é interessante é fazer a adição desses fillets. Se o fillet foi feito no Rhinoceros 6, ele vai funcionar como se fosse um history. Então, por exemplo, eu acabei de fazer aqui e vou utilizar aqui o fillet Edge novamente, e eu vou ter essa opção aqui nova, que é o Edit. Clicando aqui, ele vai pedir para eu selecionar os objetos que contêm fillet, chamfer ou blend para ser editado. Vou selecionar esse objeto, poderia ter sido esse objeto aqui lateral. Dou um Enter e ele já mostra ali os fillets que podem ser editados. No caso aqui, foi o último fillet a ser feito. Então aqui eu vou aceitar, vou dar um Enter, está com o preview ligado. Posso adicionar novas edges, da mesma forma que eu posso editá-los. Então, por exemplo, vou aumentar o valor aqui para 1.6 e vou, por exemplo, alterar aqui esse canto. Então eu preciso encontrar aqui, ó, exatamente essa edge. Vou aumentar ela aqui para 1, aí diminuir para 1. No caso aqui a edge desse lado. E com Enter eu finalizo as opções normalmente. Então ele vai trabalhar em cima dessas superfícies que acabaram de ser feitas, né? Aqui é uma exibição de render internal viewport também. Independe se você tem uma quantidade maior de objetos. Ó, nesse caso, que daria bem mais trabalho selecionar tudo isso, apesar de que eu poderia fazer isso aqui ainda, né? Mas vamos supor que o objeto não permita fazer isso. Eu posso selecionar por face e já pego tudo dessa área. No caso aqui ele aplica o fillet e tem algumas partes interseccionando, então eu dou um Set All, vou diminuir o valor, e ele consegue corrigir essas opções. Se eu quiser editar novamente, seleciono,
Vou, por exemplo, vou manter tudo isso aqui selecionado, né? E vou trabalhar aqui nos fields que eu quero alterar. Então eu quero voltar isso para ponto 5. Já tem ali o feedback. Também vou alterar isso para ponto 5. Ó. Eu seleciono exatamente onde que ele era inicialmente. Pego o ponto, clico. Posso mudar de lugar, né? Mas vou manter aqui. Isso eu vou digitar um novo valor. No caso, ponto 5. Dou Enter. E ele altera esse fillet. Então aqui eu vou colocar um ponto 2, um pouco menor. Dou Enter e finalizo tudo. Então na sequência que você faz um fillet, você já pode fazer a edição. Então, por exemplo, aqui, ó, trabalhei nesse objeto, vou tentar voltar para esse outro. Vou dar um Edit, seleciono esse objeto e eu tenho essas últimas opções que foram feitas nele. Então, por exemplo, se eu for trabalhar nesses fillets aqui na parte de baixo, apliquei, e vou trazer aqui novamente para esse fillet aqui desse objeto, vou dar um Edit, seleciono, dou um Enter e ele me dá essas novas opções. Aliás, eu vou alterar esses valores aqui, 1.2, vou aumentar um pouco dos dois lados. Então aqui nesse caso eu preciso encontrar as duas arestas, né? É um pouco mais complicado de selecionar. Vou aumentar aqui para ficar mais visível para 3 dos dois lados. Aí eu consegui fazer um fillet aqui com variação, né? Dos dois lados. Vou alterar aqui minha vista. Eu já consigo ter um feedback de como que vai ficar essa minha superfície. Voltando para esse objeto, fillet add novamente, vou dar um edit, seleciono e vou dar um enter. Então você vê que aqui é o último fillet que foi feito nesse objeto, exatamente como aconteceria se fosse no history. Se você está trabalhando com algum objeto que precisa possivelmente alterar, então vai ser sempre o último fillet a ser executado nesse objeto. No caso ali eu cancelei. Se eu voltar aqui novamente para esse fillet, vou dar um edit, seleciono e ele vai manter as mesmas edges, porque durante a edição eu alterei essas edges, né? Eu não adicionei novas. Se eu adicionar novas, no caso aqui, na parte de baixo, vou fazer um teste, alterei. Vou dar um fillet de edge, seleciono edit e ele vai me dar essas últimas edges que foram adicionadas. Se você alterar ao longo do processo de edição, ele não conta, mas se você fizer uma edge a partir do zero novamente, e aí sim você vai conseguir editar ela com essa nova ferramenta de edição. E se, por exemplo, eu estou querendo remover algum fillet, ou daquela seleção eu removo algumas edges. Então aqui no caso, se mantém a mesma regra, eu preciso que o fillet seja o último que tenha sido feito. Vou dar um fillet add novamente, seleciono um objeto, lembrando de clicar no edit, né? Que eu vou editar dessa vez, e eu tenho essas últimas edges selecionadas. Se eu quiser remover, por exemplo, essas duas edges, já clicou um Ctrl para remover as duas. Vou dar um Enter, ele vai refazer. Eu vou dar um Set All só para regularizar essa área aqui, ó, que eu alterei. Lembrando que você pode ligar ou desligar o Show Radius ali, que ele vai mostrar o ângulo, né? A distância dos pontos. Show Radius. Vou dar um Yes, que fica mais fácil, mas vou dar um Set All dessa vez. E vou colocar como tudo 1.5. E assim eu corrijo novamente. E consegui remover também essas duas edges. E se eu quiser, por exemplo, remover tudo do meu objeto? Vou dar um Edit, seleciono. E ele volta exatamente nessa área. Dessa vez eu quero remover as áreas externas ou remover tudo. Vou fazer de exemplo aqui, com Ctrl, seleciono tudo, vou dar um Enter. Então, já está feita essa edição. Então eu acabei refazendo o meu fillet e removendo ele. Então essa foi a minha edição de fillet. Se eu quiser voltar novamente, seleciono, posso aplicar aqui um valor menor para não dar erro, colocar ponto 8, aplico novamente. Se eu for novamente editar, eu posso selecioná-lo, algumas edges que eu não vou querer aplicar, eu consegui remover seletivamente algumas edges.
Então esse novo Fillet Edge ele é bem interessante. Houveram poucas melhorias na questão de intersecção de faces, mas no geral a possibilidade de fazer edição nas edges, nos fillets, é bem interessante. Então deixa um like no vídeo, se inscreve no canal para você receber a notificação de novos vídeos, compartilha com seus amigos que também trabalham com rinoceros. Um grande abraço e até a próxima! Se você quer aprender rinoceros de forma completa, do básico ao avançado, não deixe de conferir o curso da 3D1.